No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast Farmácia em Dia. Hoje estou eu, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, sou farmacêutica fiscal do Conselho Regional de Farmácia e atualmente coordeno o setor de orientação aos farmacêuticos. Estou também com o Dr. Roberto, pode aí se apresentar. Olá, meu nome é Roberto Adal, sou procurador aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e atualmente ocupo o cargo de gerente da consultoria jurídica. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, um prazer. E nosso objetivo hoje é falar um pouco do CRF, explicar para vocês o que o CRF realiza, né, o que legalmente é permitido fazer ou não, para deixar claro ao profissional o que ele pode buscar e as expectativas em relação ao seu conselho. Então, assim, né, a principal atribuição certamente é o registro dos profissionais e a fiscalização, mas o que a gente observa, né, até mesmo no setor de orientação aos farmacêuticos, é uma confusão em relação a esse tipo de fiscalização, né, o que é possível fiscalizar ou não. Então, muita coisa chega ao nosso conhecimento e que o profissional pede alguma providência, mas às vezes a gente fica um pouco limitado aí pela legislação. Então, até gostaria de falar contigo, doutor Roberto, que é a questão das questões trabalhistas, né, que a gente muitas vezes recebe dúvidas, questionamentos, solicita-se fiscalizações nos estabelecimentos para verificar questões de carga horária, salários, reajustes, né, então vamos tratar um pouquinho desse tema. Claro, doutora Daniela. Bom, primeiro nós temos que traçar aqui a distinção entre conselhos de fiscalização profissional, sindicatos e associações. Os conselhos de fiscalização profissional são responsáveis por zelar, né, pela sociedade e depois, em caráter secundário, atuar aí em prol do âmbito profissional, né, e da regulação concernente às atribuições da profissão farmacêutica. Já o sindicato ele é responsável pelas questões trabalhistas, responsável por celebrar acordo coletivo, convenções coletivas, tratar aí sobre piso salarial, e as associações já têm uma maior autonomia, porque elas podem definir ali, né, dentro do seu estatuto, as atribuições que bem entenderem. Ao passo que os conselhos de fiscalização profissional são criados por lei, eles têm uma natureza jurídica de direito público, isso significa que há uma série de amarras e entraves em termos da atuação do Conselho Regional de Farmácia. Então, só feita essa breve introdução, eu já passo aqui para algumas questões que também chegam aqui no Conselho, mas que é importante destacar que, apesar de não ser atribuição, né, dessa autarquia, nós trabalhamos de maneira bem enfática sobre esse tema, né, tanto em termos políticos quanto jurídicos, de elaborar projetos de lei, de resolução, e até de aperfeiçoar a normativa do Ministério do Trabalho em relação à insalubridade. Mas, predominantemente, é a atribuição do sindicato, né, pleitear esse tipo de, vamos dizer assim, direito junto à Justiça do Trabalho. Então, o que a gente pode fazer e fazemos aqui, né, de maneira bem atuante, por exemplo, dialogar lá com o Ministério do Trabalho para que, né, na normativa, lá, na norma regulamentadora, seja incluído lá a insalubridade para todo e qualquer farmacêutico, independentemente do caso concreto. A gente também trabalha lá com um projeto de lei do piso salarial, então o Conselho já promoveu inúmeras audiências públicas com os deputados, né, e continua ali conversando nos bastidores com os deputados para trabalhar de uma forma célere na aprovação do piso salarial, né, na carga horária, para reduzir a carga horária para 30 horas, mas reitero, né, que essa não é uma atribuição do Conselho em caráter primordial, né, que está previsto em lei. O Conselho atua secundariamente porque, ao fim e ao cabo, isso reflete no âmbito profissional. Com certeza, né? E assim, e tem a questão também, a gente tem a previsão no Código de Ética que o profissional não pode aceitar receber menos que o piso salarial, né? Então, existe uma pincelada do assunto no Código de Ética, até para valorizar a categoria e a profissão.
Então, uma coisa que o Conselho realmente realiza, né, focado nessa questão mais ética, seguindo essa previsão do Código, é avaliar realmente os contratos nos momentos de assunção dos profissionais aqui, né, quando vai dar entrada numa responsabilidade técnica ou numa corresponsabilidade, para ver se minimamente, eticamente, o profissional está seguindo o Código e aceitou aquele valor ali que foi acordado com o sindicato, mas interferir nesse valor nos pormenores, realmente, como o doutor Roberto colocou, a gente não tem essa atribuição, né? Um outro assunto também que a gente tem muito questionamento são as atribuições mesmo dos conselhos regionais, as eventuais diferenças entre estados, a atuação do Conselho Federal de Farmácia, em diversos aspectos, né? Seja na questão do âmbito profissional, né? Então, ultimamente a gente tem tido aí ampliação de âmbito, área de estética, ozonoterapia, muitas novidades, e a gente também é questionado de áreas ainda não regulamentadas, o que o Conselho de Farmácia aqui de São Paulo pode atuar nesse sentido. E também, todo começo do ano, né, a famigerada anuidade, né, doutor Roberto? Então, vamos tratar um pouco desse assunto. Sim, claro. Bom, em relação às atribuições dos farmacêuticos, elas existem no Decreto 8578, de 81, mas também, né, a Lei 3.820 permite que o Conselho Federal de Farmácia edite resoluções para, vamos dizer assim, inovar no âmbito, né, desde que não traga restrições ao exercício profissional. Então, né, nos últimos tempos tivemos aí agora a prescrição, né, de medicamentos injetáveis, inclusive que nós participamos. Que vem aí de um processo já desde 2013, né, a questão de ampliar a prescrição, então teve novidades, né? Sim, essa resolução, no sentido de permitir aí a prescrição de injetáveis, até a partir, né, da própria normativa da Anvisa, que ela não mais restringe a prescrição aos médicos, né? E o próprio Superior Tribunal de Justiça, que no ano passado reconheceu aos fisioterapeutas a possibilidade de diagnosticar e de prescrever, né, terapias voltadas, obviamente, ao exercício da profissão deles. E aí, nessa toada, o Conselho Federal de Farmácia, junto aqui com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conseguiu aí editar uma nova resolução nesse sentido. Com certeza. A área farmacêutica é muito ampla, é um profissional com muito conhecimento, né? E desde que ele busque aí capacitações específicas, né, se capacite com pós-graduações, cursos livres, ele tem uma ampla gama de atuação para seguir as resoluções do Conselho Federal, o fundamento e o regulamento, para ele ter uma argumentação até de defesa quando outros profissionais vêm questioná-los os seus atos. Né? Exatamente. E o Conselho também atua nessa defesa judicialmente, mas sempre em caráter coletivo, né? Não para atuar individualmente, mas em muitos casos os conselhos, por exemplo, de medicina, de fisioterapia, ingressam com ações para pleitear a nulidade das resoluções editadas pelo Conselho Federal de Farmácia. E aí, desta maneira, é que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo atua, né, para, vamos dizer assim, defender o âmbito. Mas, né, repito também aqui, enfatizo sempre em caráter coletivo, nunca individualmente. Individualmente, é uma competência exclusiva do Sindicato dos Farmacêuticos. Sim. Então, assim, fazendo um resumo aqui, a regulamentação é uma atribuição do Conselho Federal. Nos regionais, a gente dá cumprimento a essas regulamentações, fiscaliza como está sendo o exercício, né, se o profissional está atuando de maneira adequada e, eventualmente, tendo alguma ameaça aí de um outro órgão, seja de um outro conselho, né, um não entendimento de um órgão sanitário, a gente aqui no regional consegue esclarecer e dar um suporte ao profissional que está passando por uma dificuldade legal mesmo de conseguir deixar claro aí a atuação da sua profissão, né. Ainda nesse sentido aí de atuação, de capacitação, é recorrente também, isso não só na área farmacêutica, né, algumas críticas em relação à formação dos profissionais, seja no âmbito de graduação, durante estágios, nas pós-graduações. Isso reflete também aqui no CRF de quais as medidas que o Conselho vem adotando para melhorar a qualidade dos cursos, eventualmente até fiscalizar esses cursos de farmácia, seja de graduação ou pós. Né? Então, eu queria também te ouvir, doutor Roberto, nas ações que a gente tem feito aí em conjunto, nesse sentido. Sim. Bom, o que a gente trabalha sempre é junto ao Ministério da Educação, para aperfeiçoar as normativas, mas, né, ao mesmo tempo, temos limites. Não podemos, por exemplo, fiscalizar, né, exatamente o cumprimento da grade curricular ou algo dessa natureza, ou às vezes até
já chegaram algumas denúncias aqui relacionadas à forma de avaliação do professor, de que eventualmente haveria uma fraude ou não, em alteração de nota. Infelizmente, esse tipo de discussão não compete ao Conselho Regional de Farmácia, mas sim ao Ministério da Educação. Quando nós recebemos isso, às vezes até uma certa insatisfação na resposta, né, de que, olha, nós temos um limite de atuação. E inclusive, esse limite né, já foi até definido pelo Poder Judiciário, porque em alguns momentos o Conselho tentou avançar, né, em termos de fiscalização, mas o Judiciário, né, rechaçou, né, ele falou, olha, não, você não pode entrar aí numa faculdade e fiscalizar, analisar uma grade curricular. Por quê? Porque legalmente essa é uma competência do Ministério da Educação. E, portanto, o Conselho, né, para evitar esse tipo de discussão judicial novamente, ele, né, se embasa aí para limitar também essa atuação e repassar às autoridades competentes. Então, é importante que isso fique bem claro, por quê? Porque é uma repartição de competências aí, né, entre o Conselho, que é uma autarquia federal, entre o Ministério da Educação, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, entre as vigilâncias sanitárias, que, né, somente elas podem eventualmente interditar uma farmácia. O Conselho vai fiscalizar o quê? O exercício da profissão farmacêutica. Se o farmacêutico está aí, né, agindo eticamente, se ele está ali cumprindo seus deveres em prol da sociedade, em prol aí da saúde da população. Com certeza. Essa parte educacional, né, certamente a gente às vezes observa que tem falhas aí de formação em alguma área, até pelos tipos de denúncias que são recebidas, relatos dos próprios profissionais em relação aos colegas. O que o Conselho tem realizado na tentativa de fornecer uma alternativa, né, seria tentar com capacitações, diversos cursos. Então, hoje a gente tem uma plataforma grande aí de cursos online, que é a Academia Virtual de Farmácia, e também uma grade disponível aí no portal em relação a cursos presenciais. Então, na tentativa de suprir alguma falha ou outra, até de uma norma nova que venha a surgir, um âmbito diferente, que a gente possa esclarecer o profissional em relação àquilo que não teve no pormenor dentro da faculdade, né? Certamente o objetivo não é substituir uma pós-graduação, seria algo complementar mesmo, né? Já para complementar a formação do profissional, tá? E no sentido aí disciplinar do Conselho, né, tanto da fiscalização, a questão ética, dentro da própria fiscalização, a gente tem essa interpretação da necessidade de agregar algo ao profissional, né? Não é assim, só a verificação de cara crachá. O profissional está lá, tem isso, tem aquilo, não tem? Então, tem esse aspecto também orientativo e disciplinar de fomentar uma melhoria do trabalho do profissional dentro da própria fiscalização, né? Então, a gente tem uma atuação forte de melhorias, de capacitação até dos nossos fiscais em relação a orientar o que verifica de não conforme nas inspeções, a hora que vê uma situação que ainda não é um risco, né, iminente, mas que pode causar, ter aí medidas prévias, de medidas preventivas mesmo, de melhorar os seus processos dentro de um aspecto mais orientativo mesmo da atuação, né? E aí, nesse sentido de fiscalização dos estabelecimentos, uma coisa interessante da gente colocar também, é que a gente tem alguns relatos, aqui na minha região já tem muitas farmácias, já tem muitas empresas, o Conselho poderia proibir a abertura dessas empresas aqui, né, porque já tem muitas drogarias. Então, aí nesse aspecto jurídico, eu queria ouvir também a sua opinião, doutor Roberto, porque às vezes tem drogarias aí, parede uma com a outra, uma em frente à outra, e a gente sabe que, comercialmente falando, dentro da atuação do farmacêutico, às vezes a gente recebe esse tipo de situação e o que o Conselho pode fazer. Sim. Bom, em relação a esse tipo de atuação, a atividade do Conselho e, na verdade, até dos demais órgãos e entidades é limitada, porque a Constituição Federal, ela permite aí, né, o exercício da livre iniciativa e da livre concorrência. E, por essa razão, o mercado é que deve se autorregular no tocante à abertura de farmácias locais, aos horários de funcionamento. Isso é uma decisão do mercado, né? Então, por essa razão é que o Conselho tem limitação, assim como os demais órgãos como a Vigilância Sanitária, ou até, né, por exemplo, a Anvisa. Ela não pode restringir, aí, por meio de uma resolução, a livre concorrência ou o livre mercado. Até porque, em 2019, foi editada a Lei da Liberdade Econômica, que também aí, né, vamos dizer, deu concretude a esses mandamentos constitucionais para permitir aí o livre mercado.
E só voltando aí também em relação às atribuições do Conselho Federal, é importante destacar que o Conselho Federal é responsável, né, por anualmente definir os valores da anuidade que estão previstas na Lei 12.514. E essa lei, ela impõe o reajuste das anuidades. E vejam, é muito importante a distinção entre reajuste e aumento de anuidade. O reajuste é só a recomposição da perda inflacionária. E isso é o que o Conselho Federal de Farmácia faz anualmente. Seguindo aí essa determinação em lei, o Conselho Regional de Farmácia, né, do Estado de São Paulo apenas faz o quê? Dá cumprimento à resolução do Conselho Federal, que por sua vez, né, também aí, por se tratar de uma contribuição de caráter aí, constitucional, prevista no artigo 149-A da Constituição, não pode o Conselho perdoar, né, dívidas relacionadas à anuidade, não pode isentar farmacêuticos, né, proprietários de estabelecimentos da pagamento da anuidade, assim como já ocorreu em muitos estados esse tipo de promessa eleitoral. Isso é verdade, uma mera promessa vazia, né, que não leva a nada. Inclusive porque, se isso ocorrer, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, vai atuar para que, na verdade, isso não ocorra, né? Então, em muitos casos, aí, alguns candidatos que, para ser bem cirúrgico nas palavas, eles, na verdade, prometem, mas não tem nem como cumprir, né? Redução da anuidade, deixar de fiscalizar, né? São retóricas vazias que, se inclusive ele fizer isso, ele é processado por improbidade administrativa. Sim. Então, é importante até, num caráter aí de cidadania, que vocês tenham consciência, né, do que efetivamente os candidatos podem ou não cumprir. Assim como, né, nós teremos eleições municipais este ano, e muitos candidatos ficam falando, né, que vão trabalhar em prol da segurança pública, que vão colocar mais polícia na rua. Isso tudo é atribuição do governo estadual, por exemplo. Um candidato a vereador não pode fazer isso. Então, é muito importante que vocês tenham, né, muita consciência em relação aos limites e às atribuições de cada, vamos dizer assim, candidato. E até é importante destacar que nos últimos 5 anos não houve reajuste das anuidades, né? E aí eu enfatizo novamente, reajuste não é aumento de anuidade, é recomposição da perda inflacionária. Então, não houve esse reajuste nos últimos 5 anos e, né, que indiretamente implica numa redução do valor. Exatamente, o que diretamente nos últimos 5 anos o que aconteceu? Houve aumento do salário, né, de todos nós, do mercado, porque isso está previsto no acordo coletivo, há um reajuste do salário, e em contrapartida o que aconteceu? Congelamento. Não teve esse reajuste da anuidade, logo estamos aí há 5 anos com o mesmo valor. O que implica em melhorias de processos de gestão interna dentro dos regionais e no próprio federal também. É isso que a gente tem buscado, né, doutor Roberto? Uma racionalização, né, das atividades, dentro aí também dos ditames previstos na Constituição, que o princípio da eficiência, da economicidade, né, e da governança mesmo em si. Com certeza. Então, assim, para a gente ir encerrando aqui, né, fazendo um breve resumo de tudo que a gente conversou, né? Então, quais são as principais atribuições, o que é possível o Conselho realizar? O registro, né, obviamente, dos profissionais, porque o farmacêutico ele pode, assim, se identificar e atuar dando inscrito aqui no Conselho. Há questões de reclamações, de denúncias, no que compete à nossa atribuição como Conselho Regional, né? A fiscalização do exercício da profissão, orientações aos profissionais e encaminhamento às autoridades competentes de coisas que a gente verifique nas inspeções que não nos compete atuar, né? Como o doutor Roberto colocou aqui, interdição de estabelecimentos, multa aí à pessoa jurídica por conta de infrações sanitárias, não são coisas que nos competem, né? A organização interna, a gestão aqui do nosso Conselho, por meio do recebimento aí das anuidades que são normatizadas pelo Conselho Federal, e sempre à disposição do farmacêutico para realmente esclarecer as dúvidas no que se refere ao seu âmbito profissional, seja por meio da nossa ouvidoria, do setor de orientação farmacêutica onde eu atuo, do nosso departamento de atendimento e até mesmo da consultoria jurídica, né? Tem algo a complementar, doutor Roberto? Não, apenas aqui, né? Me despeço de vocês e até a próxima. Até a próxima. Agradeço a atenção, pessoal.